Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Boa noite a todos. Esse relato aconteceu comigo há muitos anos atrás. O ano era 1998. Eu trabalhava em uma empresa de computadores, atendendo clientes externos, fazendo instalação e manutenção de equipamentos. Para o meu deslocamento diário, eu tinha uma moto que era bem novinha na época. Com essa moto, eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes nos finais de semana. Porém, em um determinado final de semana, eu teria que ir até um sítio em Registro, que fica em São Paulo, quase na divisa com o Paraná, pois haveria uma confraternização familiar para comemorar o aniversário de um primo meu. Eu me lembro que era o mês de julho. O clima estava bem frio, pois era inverno. Então, em uma sexta-feira, logo depois do trabalho, eu passei em casa, tomei um banho e arrumei a mochila. A minha moto já estava com o tanque cheio e revisada, como eu já havia deixado. Coloquei os agasalhos, luva, tudo que eu precisava. Então finalmente segui viagem. Já era tarde da noite. Se eu não me engano, já eram 11 horas da noite. Para ir até Registro saindo de São Paulo, eu tinha que pegar a rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Mas até aí não tinha problema algum. Eu já estava acostumado a viajar à noite. Saí de casa, peguei a Marginal Pinheiros, passei pela cidade universitária, fui até Taboão da Serra e peguei a Regis Bittencourt bem no início. Estava uma noite fria. Estava também sem vento. O ar estava super gelado e, para piorar, tinha muita neblina, pois é uma coisa típica desta época do ano. O tráfego estava fraco, um pouco de carros pela estrada. Eu estava indo normalmente, aproximadamente aos 100 km por hora, quando logo depois da cidade de Juquitiba, eu notei um farol atrás de mim. Um farol que foi ficando sempre em uma certa distância. Eu continuei andando normalmente, mas o farol daquele veículo continuava me acompanhando, sempre mantendo a mesma distância. Ele não chegava perto e nem tampouco se distanciava. Foi então que eu comecei a ficar um pouco preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar, quem sabe. Eu fui pensando nisso por um bom tempo, até que eu decidi acelerar a moto. Comecei a aumentar a velocidade. Foi aumentando de 110, depois 120, depois 130, e quando eu olhava para trás, aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância. Quanto mais eu acelerava, ele acelerava junto. Parecia até um veículo normal. Até que naquele momento então, eu decidi tirar a dúvida. Eu estiquei no acelerador e puxei até dar 150 km por hora na minha moto. E eu percebi que já estava ficando perigoso demais andar naquela velocidade em minha moto. Ainda mais à noite. Porém, aquela situação exigia. Eu fiquei por pouco tempo andando a 150 km por hora, porém o farol continuava lá, na mesma distância, como se nada tivesse atrapalhado. Então, em um ato de coragem, para ver o que realmente era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e me arriscar, pois eu via que não adiantava nada correr, pois aquilo estava me acompanhando já há um tempo. Foi então que eu decidi parar a moto. Fui diminuindo a velocidade até que eu pude parar no acostamento, observando o farol que vinha atrás de mim. Quando eu parei por total, eu virei para ver o que ia acontecer, para ver aquele veículo passar. Foi então que eu percebi que aquele farol havia desaparecido. Isso mesmo, ele desapareceu. E não podia ter ido para um outro local. Não havia saída nenhuma na estrada. Naquele trecho não podia ter parado também, pois daria para ver-o estacionar. E além do mais, era uma reta que daria para ver algo naquele local.
Bem depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí com tudo dali. Mas aí qual foi a minha surpresa? Foi quando eu notei que aquele farol havia surgido novamente e que continuava me seguindo de novo. Ao ver aquilo, eu fiquei todo arrepiado. Eu estiquei o acelerador até o máximo e fiquei naquele ritmo, sempre observando o farol atrás de mim. Depois de alguns minutos, quando eu observava novamente aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou e sumiu. Então eu continuei a viagem e durante todo o trajeto eu não vi mais aquele misterioso farol que me seguiu por mais ou menos uns 20 quilômetros. Chegando lá no sítio em Registro, eu contei para as pessoas o que havia acontecido. Foi então que a minha prima me disse que o nosso tio que mora em São Paulo já havia visto aquele tipo de luz na estrada e ela também o havia seguido por um bom pedaço e que por coincidência também foi na BR-116, que também foi na Regis Bittencourt. Eu não sei o que era aquela luz. Ela parecia ser um farol de um veículo, mas eu sei que não era. Também não sei de onde ela veio e para onde ela foi. Eu só sei que da mesma forma misteriosa que ela havia surgido, foi a mesma forma que ela havia desaparecido. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que outras pessoas também já viram essa mesma luz e da mesma forma. Eu só sei que eu não quero mais passar por essa experiência tão sinistra, pois eu não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido comigo se aquele misterioso farol me alcançasse naquela noite fria de inverno e naquele local nem um pouco movimentado. E vocês têm noção do que poderia ter sido aquilo? Aquilo foi muito sinistro e muito misterioso, que até nos dias de hoje eu fico pensando o que poderia ser aquilo. Mas uma coisa é certa, aquela noite foi mesmo algo bizarro que me deixou encucado até nos dias de hoje. Bom pessoal, esse foi o meu relato. E vocês podem ter certeza que esse relato aí é verdadeiro, pois aconteceu comigo.